Fala, empreendedor, empreendedora, estamos aqui para mais um podcast Estruturando. E hoje eu tenho convidadas mais do que especiais, empreendedoras que eu admiro, além de ter a graça de chamar de amigas. Para começar, eu quero apresentar para vocês a Andresa, do Diário de uma Empreendedora. Muito prazer, gente. Sou a Andresa, fundei a Backstage e logo falarei mais sobre ela. E aqui ao meu lado, essa gestora maravilhosa, Estela, do Ela Carreiras. Obrigada, sou Estela, da Ela Carreiras, uma empresa que quer levar saúde, consciência e felicidade no trabalho para mais de 1 milhão de pessoas até 2050. Amém! Vambora! E aqui a minha terapeuta, amiga e empreendedora, Melina Dal. Obrigada, Mi, pelo convite. Sou a Melina Dal, sou terapeuta, tenho um negócio terapêutico e agora também mentora de lifestyle e de rotina diária. Gente, vocês não fazem ideia do que vai ser esse fim de tarde aqui conosco, né? Para começar aqui a nossa conversa, bem característica de fim de tarde, né? Pensa que você tá aqui com a gente ou tomando um café, sim, nós somos a louca do café, ou seja, tomando seu suco, sua água de coco, enfim, pense que você tá nessa mesa conosco, porque eu quero que seja uma roda. Eu vou falar o porquê do conceito de roda, né? Existe, de fato, uma teoria que quando acontecer o 1000º círculo de mulheres, uma nova frequência acontece. Então, quando nós estamos aqui sentada em roda, no mês das mulheres, falando com empreendedoras do universo feminino, ao meu ver, a gente está ajudando a cumprir esse papel de elevar a frequência para que, de fato, uma nova era não só de empreendedoras aconteça, mas da sociedade como um todo. Então, quero agradecer vocês por estarem aqui. E quero começar perguntando para vocês como que foi esse começo. Quando que foi que a Andressa, que a Mel, que a Estela, de fato, olharam e falaram, nossa, eu vou seguir o meu projeto, eu vou seguir esse sonho, eu vou seguir esse chamado que está batendo no meu coração e vou dizer sim para esse bicho estranho chamado empreendedorismo. A gente vai falar um pouquinho dele aqui ao longo da jornada. Mas quando vocês falaram, caramba, é isso, queria que vocês contassem um pouco pra gente. Quem Pode começar, Dê. Vamos lá. Então, a Backstage é uma startup de marketing. Hoje a gente tem foco de produção de conteúdo digital. E surgiu através de uma oportunidade. Então, sempre estive aberta para a ideia de empreender, inclusive queria muito, mas eu não sabia exatamente com o que e fui me envolvendo em oportunidades tais como as oportunidades que me levaram a mim, por exemplo. Então, foi realmente um momento de entender que tinha uma demanda ali que poderia se tornar uma empresa. E bem na coragem, na ingenuidade, comecei ali para ver no que dava. E esse começo, de fato, assim, foi desafiador, porque não tem um manual para empreender. Eu acho que todas nós percebemos isso em algum momento, né? Parece que tem um monte de livros, de mentores bacanas, que tem uma trajetória legal, mas parece que só aquela que é válida. Então tem tanta coisa que nos leva a achar que tem um único caminho ou alguns caminhos para serem seguidos, que quando a gente vai tropeçando e ainda assim vai dando certo de maneira interessante, a gente percebe que não tem. Então, acho que a falta de um manual me pegou bastante nesse início. Sabe que eu me conectei com a Andresa, pessoal, num aspecto muito específico, né? Eu sou engenheira de formação e ela também. Assim como o empreendedorismo surgiu quando eu ainda estava na graduação, com você também. Sim. E isso me toca num espaço muito, muito delicado, porque essa falta de um manual já é um desafio quando a gente tem uma quilometragem rodada. Só que no caso de quem de fato está tendo esse vislumbre de empreender e está na graduação, tem o vislumbre de empreender, e a Andresa, gente, ela, né, estudou, na verdade, né, numa grande instituição, de fato trilhou uma trajetória acadêmica, e todo mundo indo para o mercado. Todo mundo já tendo a carteira assinada com X, todo mundo recebendo a proposta Y, e você falar, tá, essa ideia aqui, que não tem um manual, que não é garantia de dar certo, eu escolho dizer sim. Foi fácil falar para sua família isso?
Não, mas com muita sorte eles me apoiaram, assim como a vinda para São Paulo, que de primeira parecia uma loucura, uma cidade gigante, maluca. Eles também toparam a ideia de testa aí, vamos junto, você tem um caminho legal para trilhar. Então isso foi muito importante. Gente, isso é raro. Isso é Isso bem é raro. Sim. Né? Diferente do seu caso, no meu caso, eu sou filha de concurseiros, né? Filha de quem de fato já tinha uma estabilidade. Então, quando eu olho para minha família e falo, eu empreendo, como assim, filha? Uhum. Carteira assinada, concurso público. Como assim? Você passou no vestibular nessa faculdade, você fez mestrado aqui. Como assim? Uhum. Como assim? Eu queria que você contasse um pouco, Stella, porque eu sei que você lida com carreiras. Sim. E essa escolha de carreira, porque eu sempre trago isso com muita clareza, né, no meu método. Existe uma profissão, engenharia, por exemplo, administração, whatever, e existe uma carreira. Uhum. E uma carreira é diferente de uma profissão. Dentro de uma profissão, você tem múltiplas carreiras, entre elas, a carreira empreendedora. Fala um pouquinho pra mim sobre isso, amiga. Vambora, vambora. E eu, assim, sempre tive vontade de ter uma carreira, né? Eu comecei trabalhando, né, em empresas globais, multinacionais, em ambientes complexos, né, com pessoas de diversos países. Então, desde o meu estágio, eu estava inserida em ambientes, assim, onde tinha uma certa complexidade e onde eu via, né, as pessoas falarem, a empresa aqui é muito legal porque dá pra gente um plano de carreira. E quanto que a gente gosta de ter um plano? Quanto que a gente às vezes espera que a empresa, que o mundo traga pra gente uma certeza de que se eu seguir o passo 1, passo 2, passo 3, eu vou chegar no topo, vou ter um resultado. Esse manual que você disse. Sim. Eu segui o passo 1 do empreender, o passo 2. É certeza que vai dar certo. É certeza. Receita do bolo. A gente quer a receita do bolo, né? E eu acho que sempre quando a gente vai direcionar a nossa profissão, a gente demanda, né? E hoje, trabalhando com carreira, muitas pessoas também buscam o coach, a mentoria, porque pensam, a Estela vai me ajudar a desenvolver um plano, né? E estudando um pouco até de neurociência, né? Que é um pouco da metodologia que eu aplico, eu vejo que o nosso cérebro está sempre procurando esse lugar de segurança. Até porque gasta energia, a gente tá num lugar. Tá sempre procurando homeostase, né? E vamos ser sinceras aqui. Empreender não é tão homeostático assim. Nunca, não é. E eu acho que assim, esse desejo assim de não estar na estabilidade sempre foi algo que esteve dentro de mim, né? Mesmo estando dentro das empresas, porque ao receber das empresas olha, você passa para júnior, pleno e sênior, você vai para coordenador, gerente, eu falei, tá, mas e que mais? O que eu sou além desse crachá? O que eu sou além desse cargo? E eu comecei a ver que eu tinha uma inquietação dentro de mim de sempre achar. Eu ficava procurando abacaxi para descascar. Eu ficava procurando um problema que a empresa tinha para eu falar: se a gente automatizasse, se a gente colocasse um sistema, se a gente fizesse uma planilha, deixa eu ouvir o que o meu cliente interno está querendo. Será que eu posso gerar uma solução? E foi quando eu comecei a ver que o empreendedor ele é um grande solucionador de problemas. Exato. E aí eu comecei a ver que eu acabava empreendendo no CNPJ dos outros. E comecei a ver que eu ali dentro, eu tinha uma veia de ficar caçando coisa para fazer a mais do meu trabalho. E que eu poderia, de repente, ganhar um dinheiro com isso, fazendo isso fora. E aí foi quando o empreendedorismo me tocou. Mas você sabe que é muito interessante você dizer isso, porque na Confraria da Cura eu sempre brinco. Se você não gosta de abacaxi, nem começa, porque vai ter muito para ser descascado aqui. E você trouxe um conceito muito interessante. E acho que era legal a gente trazer, né? Que é o intraempreendedorismo. Então, quando a gente olha para o empreendedorismo, não é necessariamente sobre ter um CNPJ. Aliás, tem muito empresário com CNPJ nada empreendedor. Nada empreendedor. Não com esse olhar, como bem trouxe a Estela pra gente, de olhar e falar, caramba, como que eu soluciono? Deixa eu procurar algo aqui novo para remexer, né? Para de fato levar isso. E quando a gente tem esse lifestyle, né? Esse olhar empreendedor para qualquer situação, que é a hora que você olha um problema e vê mais oportunidade do que paralisação frente a ele,
você tá, de fato, tendo um olhar empreendedor. E daí, quando a gente tá empreendendo com o CNPJ alheio, é intra, né? Eu tô tendo... Exato. tô empreendendo sendo bancada, né? Mas nem sempre Pelo é capital. confortável, né? Porque dentro do CNPJ dos outros, você tem ali um limitador. Quantas vezes eu escutava, né? As pessoas falando, Estela, tudo bem a gente fazer isso aqui que você tá falando, mas tem coisa que você só vai fazer quando você tiver a sua empresa. É. Tá bom, Estela, isso aqui, quando você tiver a sua empresa, você faz. Agora a gente vai fazer desse jeito. Então tem esse lado muito gostoso do empreendedorismo, de você poder não ter teto das suas ideias, das coisas que você quer empreender, mas por um outro lado você tem que bancar essa estabilidade que aí você não tem mais, né? Dentro do CNPJ do outro, às vezes você tem uma previsibilidade que acaba te dando um pouco mais de segurança. Parece um pouco... Ai, desculpa. Imagina. Eu ia falar, parece coisa de mãe, né? Quando minha mãe fala, quando você morar na tua casa, você faz tudo que quer. Agora eu tô na minha empresa. Não funciona. Agora eu tô na minha empresa fazendo o que eu quero. E com você, Mel, como foi? Essa instabilidade te paralisou, não te paralisou? Como que você foi jogada nesse universo do empreendedorismo? Nossa, é interessante, né? Porque eu acho que a minha vida inteira eu trabalhei muito pouco como CLT. Olha Eu só. trabalhei em muitas áreas, mas eu nunca consegui ficar muito tempo presa, né? E eu fui entender através da astrologia, né? Desse lado meio místico, assim, que eu fui compreender, trabalhar mais meu autoconhecimento, porque que eu não me sentia confortável. Chegava um determinado momento que eu começava a me sentir meio presa, meio engessada, e eu queria mais, é bem o que a Estela falou, né? Você só tem até um limite. E assim, eu trabalhei em muitas áreas, né? Eu sou formada em moda, fiz negócios da moda com habilitação em design, trabalhei em confecção, era estilista, né, de roupas esportivas, trabalhei muito tempo com eventos, trabalhei muito tempo na área comercial, e chegou um período que eu estava trabalhando na área comercial, e quando eu decidi realmente estudar mais meu mapa, e o meu astrólogo na época me deu esse direcionamento de estudar Ayurveda, eu comecei a amar e realmente me conectar, né, com as terapias, e foi aí que eu falei, e agora, né? Vou continuar aqui trabalhando, né, no corporativo. Na época eu trabalhava como corretora de imóveis, né, investimentos imobiliários, e parte do meu período eu trabalhava como terapeuta Ayurveda. Só que aí veio a pandemia, né? Olha só, essa bênção. Essa bênção. E eu acho, não tô sendo sarcástica, foi uma bênção mesmo pra mim, porque eu precisava decidir. Eu precisava escolher. Eu não ia poder fazer duas coisas bem feitas. Não tem como a gente precisa fazer uma coisa dando foco pra gente poder expandir, né? Então, no caso, como os plantões estavam fechados, a gente não... É desafiador, né? Vender apartamento online, né? Apartamentos de milhões. Então, eu tive que me aprofundar mais nas terapias. Se reinventar. Me reinventar, começar a dar atendimento online e continuo me reinventando, né? Mas assim, foi a vida, foi a pandemia que me jogou para o empreendedorismo. Você sabe que isso é muito comum da gente escutar. Nós podemos começar uma jornada empreendedora porque eu vislumbro uma oportunidade. E pode ser que frente a um problema eu fale, caramba, isso aqui eu sei solucionar e sei solucionar de uma forma única, e surge uma oportunidade ali para você, e essa é uma jornada. Ou, e muito mais comum do que a gente, né, pensa, o empreendedorismo de fato por um desafio que surge na vida, ou de fato por uma necessidade. E nós estamos aqui no Mês das Mulheres, e a gente sabe o quanto que muitas das vezes esse desafio é a maternidade, esse desafio é uma situação familiar que faz com que você se necessite de uma reinvenção, a forceps, vamos dizer assim. O caso da pandemia levou muitos a repensar. E eu participo, né, de muitos bastidores da inovação, do universo empreendedor. E cada vez mais a gente tem escutado que se isso não veio com uma pandemia, se isso não veio por uma necessidade pessoal ou familiar, ou se não veio por uma jornada, né, de autoconhecimento, né, de uma oportunidade de negócio, virá com a inteligência artificial. Virá com essa nova era da tecnologia.
onde o que a gente enxerga como carreira talvez não faça mais sentido em muitas profissões. E daí vai demandar, de fato, de algo que o empreendedor tem muito: criatividade. Sim. Então, quando a gente olha para essas mulheres aqui, se tem uma coisa que não falta, é criatividade. E nisso, gente, negócios femininos vão dominar o mundo nesse fato, porque criatividade não se copia. E a criatividade, ela é feminina, certo? Bom, mas para a gente falar sobre criatividade, a gente vai para um próximo podcast. Vou fazer um corte, tá, moço? Pra gente poder. Aê! Aê! Dani.